Domingo, 7 de maio de 2017. Hoje, o Brasil e o mundo viu com olhos atentos as eleições francesas, uma das repúblicas mais velhas do mundo. E, como é de surpresa para nós, como na verdade não era de surpresa, visto pelas projeções e pelas pesquisas feitas pelas ruas da França, que a vitória de Macron, o candidato de centro um pouco liberal, ganhasse as eleições, assim tirando, na minha opinião, a última esperança do mundo pela parte da Europa e do resto do mundo também, porque só Trump não faria, não seria, como posso dizer, o grande endireitador do planeta. Precisa sim de ter outros presidentes e outros líderes totalmente com pensamentos alinhados com os pensamentos de Donald Trump, que, na minha opinião, é notoriamente um dos melhores presidentes americanos, não justamente pelo lado de ser de direita, mas sim porque ele vai direto ao ponto, ele vê o problema e ele vai em frente para combater ele, como é o caso da crise da Coreia do Norte, como é o caso da crise na Síria, como é o caso do desemprego americano, como é o caso também da imigração ilegal no país norte-americano. E Le Pen, para todos nós e para muitos franceses e para o mundo inteiro, seria a primeira voz de importância na Europa que iria mudar tudo naquele continente. Ela seria o estopim para o grande senso nacionalista dos países franceses, de, como posso dizer, se afastar do globalismo e pensar mais na questão interna, na questão nacional, na questão do patriotismo, na questão da iniciativa privada. Entendeu? E eu vejo a eleição de Macron não como uma vitória francesa, não como uma vitória dos liberais. Eu vejo como uma enorme derrota para o mundo. Porque o grande problema do mundo não é a questão econômica. Sim, nos últimos anos crises estouraram no mundo inteiro, o desemprego assolou vários países, tanto que o Brasil também sofre com uma taxa de desemprego altíssima, que até muitos dizem, e até eu mesmo acredito, que é maquiada pelo IBGE. Mas não é essa a verdadeira questão, não é esse o verdadeiro problema do mundo ultimamente. O problema verdadeiro do mundo são as tensões internacionais e o terrorismo. Não podemos negar que os islâmicos, sim, hoje são uma ameaça para toda a vida na qual conhecemos, no jeito em que vivemos. Nós não podemos aceitar que o mundo mude para o pensamento do que o califado pensa. Nós precisamos continuar com o pensamento ocidental, com essa cultura que foi criada a partir de séculos e séculos e séculos e séculos até chegar hoje. Não vai ser um certo grupo vindo do Oriente que vai mudar isso. Nós respeitamos muito a cultura de outros países. Às vezes interferimos em algumas coisas só para eles se adequarem a, como posso dizer, a um certo pensamento mútuo de valores, de respeito, tanto em questões econômicas também, em questão de legislação e entre outras coisas. Mas nós não podemos deixar que um país, um certo grupo de países do Oriente, nem grupo de países, porque nenhum país hoje do Oriente Médio vem e fala: nossa, eu quero mudar o Ocidente. Eles fazem isso por baixo dos panos, com certeza, ali no governo da Arábia Saudita, da Síria, do Irã, tudo ali é tudo por baixo dos panos. Até eu penso que a Turquia, um dos países aí islâmicos, digamos assim, que parece ser mais aliado
pro lado do Ocidente, também é outro país que ali por baixo dos panos está maquinando certas coisas assim e fornecendo dinheiro ali pro ISIS, para algumas organizações e entidades terroristas não, tipo islâmicas, muçulmanas, islâmicas e terroristas também, não é o caso. E nós precisamos ficar de olhos bem atentos a essas possíveis ameaças. O Oriente, sim, uma ameaça para o mundo hoje. Nossa ameaça não é a Coreia do Norte. Nossa ameaça não é a Rússia. Nossa ameaça é sim o califado. É a questão islâmica, é a questão muçulmana, é a questão terrorista. Não é econômico, não é países longe, questão econômica, a China crescendo cada vez no cenário mundial, certas tensões com a Coreia do Norte, que sim são um problema, mas não é o problema mundial, é sim o problema do terrorismo, porque o terrorismo mexe naquilo que os globalistas adoram, simplesmente eles amam colocar no fogo, é a questão da xenofobia, que em alguns momentos eles até falam que patriotismo é um nome mais, como posso dizer assim, o nome mais, é um eufemismo para a xenofobia, porque eles acham que desde o momento quando você pensa acima o seu país acima de tudo, você simplesmente está sendo xenófobo com todos os países do exterior. Você está sendo xenófobo com seus vizinhos, você está sendo xenófobo com países de outros continentes, com países pobres, países ricos, países de qualquer tipo. Eles acham que nós devemos simplesmente aceitar e abrir nossas fronteiras para o mundo inteiro. O mal é que eles não pensam que o mundo precisa estar do jeito que está, porque, vamos aqui fazer um certo raciocínio. Vamos supor que todos os países agora, de qualquer país, chegam e abrem suas portas. Falam, qualquer um que vier hoje, a partir do dia 7, que é hoje, até o dia 17, daqui a 10 dias, 10, 9 dias, não tenho certeza, pode entrar aqui e vai simplesmente ser atendido de portas abertas, ganhará isso, ganhará aquilo, terá todos os direitos de qualquer cidadão. Você não acha que a África ficaria vazia, simplesmente ficaria vazia do dia para a noite? Não teria uma só alma vivendo no continente africano, deixando aquele continente simplesmente para exploração. Todas as grandes massas populacionais do mundo iam se dirigir principalmente para a Europa, até que uma hora eles perceberem que a Europa está totalmente superlotada e forem para a América do Norte, e verem depois que eles iam migrar para a América do Sul, e por último que eles vão pensar em ir para um país do Oriente Médio, lá da Ásia, dependendo, e talvez alguns até, umas pessoas que são mais cientes em questão assim, porque por causa que você tem que conhecer bem a geopolítica e a questão econômica mundial, até iam para a Oceania, ali para a Austrália, Nova Zelândia, que são países que têm um alto índice de desenvolvimento humano altíssimo e várias outras questões que eu não vou abordar nesse vídeo. Mas, só colocando isso é um cenário improvável, nunca vai acontecer, é uma besteira falar isso, mas você não pensa que a África e muitos países aí, até mesmo da Ásia também, iam ficar vazios simplesmente? Porque a questão que precisa sim no mundo ter essa diferença entre continentes. Cada um tem que resolver seu problema interno. Não é simplesmente criar um bloco econômico gigantesco ligando países e tentando colocar sobre eles todos, sobre aquele grande contingente de culturas diferentes, pensamentos diferentes, pessoas diferentes, línguas diferentes, uma única Constituição. Esse era o grande plano da União Europeia. Criar um país, seria um país entre aspas, mas seria um único país naquele continente. Não tem como se criar isso. É improvável, é impossível, tendo em vista o grande histórico que a Europa tem, com guerras e conflitos e sanções e todo tipo de coisas que acontecem naquele continente. Não dá para se fazer isso. E, justamente, quem financia esses pensamentos e esses movimentos
de globalização são simplesmente os grandes empresários, os capitalistas, opressores, destruidores, que são, na minha opinião, um bem para o mundo ao mesmo tempo que são mal. Porque uma coisa que o capitalista quer, o capitalista comum quer, é cada vez pagar menos para ganhar mais. O capitalista de hoje em dia pensa que se um grande conjunto de países estiverem dentro de um único bloco e esse bloco tiver a mesma constituição e você puder transitar livremente por dentro desses países, os impostos para exportação simplesmente vão ser quase nulos. Esse é o pensamento do capitalista. Esse é o pensamento dos grandes empresários. Eles querem que o mundo todo seja bem globalizado para que eles não precisem mais pagar impostos. Não é porque eles querem um mundo com todos iguais, com direitos e coisas do tipo. Eles querem cada vez mais ganhar mais, digamos assim. Querem cada vez mais ganhar mais. E como eles veem que eles não podem, eles agora vão ter que entrar na política, eles agora vão ter que ter o jogo político, vão ter que conversar, vão ter que dar um jeito de fazer a população engolir isso. Eles agora estão passando para o lado dos globalistas, que há pouco tempo, algumas décadas atrás, eram pouquíssimos, eram pessoas que eram até ditas como malucos, tipo vários movimentos, não quero nem citar aqui, mas eram ditos como malucos, como sequelados, como pessoas que precisam tomar algum tipo de remédio, coisas do tipo, precisam de um certo acompanhamento. E hoje em dia são vistos como pessoas do futuro, e pessoas que querem simplesmente uma vida melhor, um mundo cada vez mais solidário. É essa a questão. Creio eu que a França, a Europa e o resto do mundo vai sofrer pelos próximos anos o que colheu, o que plantou, na verdade. O que plantou. E vai colher um fruto muito amargo mesmo. Eu sinto pena do mundo e acredito eu que estamos fadados ao fim. Estamos caminhando para esse grande abismo que simplesmente não tem fim. E boa sorte a todos. Boa sorte ao mundo, boa sorte ao Brasil, boa sorte à América, boa sorte à França, boa sorte à Europa. Boa sorte a todos os países ocidentais, porque talvez esse modelo vá parar nos livros de história. Muito obrigado.